Meus amigos, o vídeo que eu vou mostrar pra vocês é muito sério. É um vídeo de uma época onde não havia oposição, onde não havia redes sociais. Era vídeo de uma época em que Lula era presidente, em que havia um escândalo chamado Mensalão tomando as notícias e que não havia redes sociais. Um período de que nós dependíamos única e exclusivamente da boa vontade do PSDB, de figuras como Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, para nos defender do que havia de mais escabroso e sujo no petismo, que era a compra de votos de parlamentares feitos com dinheiro roubado, com propina. Eu vou mostrar um vídeo agora pra vocês, é uma entrevista do Ciro Gomes, sim, Cirão da Massa. Caiu na net um vídeo do Cirão da Massa dando uma entrevista pra um jornalista de esquerda, falando lá daquele jeito dele muito machão, muito convencido, né, de como ele atuou para que rolasse marmelada na época do Mensalão, para que não desse em nada o Mensalão e que o Lula continuasse presidente e transformasse o país nessa desgraça que ele virou desde que o PT entrou no poder. Dá uma olhada nesse vídeo. Quando deu a crise do Mensalão, a própria Dilma dizia, muito grata ao seu papel interno lá, a partir do século XX... Era o golpe. Não, nós ganhamos. Não, nós ganhamos a parada. Sim, não, aí é que tá. O Zé Disseu, na data, meu amigo, né, infelizmente está nessa situação, o Zé Disseu, na data, defendia obsessivamente este alinhamento, essa aliança com o PMDB, com um objetivo que não tem a ver com a nobilitação de um presidencialismo de coalizão. O Fernando Henrique sempre acha uma palavra elegante para explicar as picaretagens e tal. Então, presidencialismo de coalizão, aquilo só tinha uma finalidade: tempo de TV na véspera de eleição e medo de CPI. E a Dilma resolveu conciliar. Isso é que é importante. O Lula apostou em não transigir, negociamos, conversamos. Por exemplo, eu tive muitas conversas com o então governador Aécio Neves, que chamava, mandava um avião me buscar, mandava buscar o Eduardo Paes, deputado federal da CPI, mandava buscar o Fruet no avião, a gente quebrava o pau numa salinha secreta no aeroporto da Pampulha e delimitava os caminhos. Qual CPI que é essa que você está falando? A dos Correios, do Mensalão. A do Mensalão. Tá. O Aécio ajudou muito a gente a limitar as coisas, e um limite foi dado quando nós dissemos, ó, do filho do Lula para trás. Isso na conversa, procurei o Aleluia, para dizer, ó, daqui para trás, procurei o Gabeira, é daqui para trás. E todos nós procuramos e vim aqui no ABC, eu fui escalado, reunimos os sindicatos para eu lembro quando foi feito o anúncio lá. Prepara para a luta. E acabou. Eu já tive com uma... A Dilma aprendia de feiticeiro. Vamos detonar essa turma. Você está falando quando? Isso aí, 2015? Ao longo do processo, não. Não, 2010. 13. 13. 14, 15. E tem entrevista, mas assim, na iminência do impeachment, eu dizia para ela uma vez, se aborreceu comigo, eu disse, você sabe por quê? Que o elefante do circo, isso nem existe mais, o elefante do circo levanta a patinha quando a mocinha faz um sinal e bota a tromba assim para fazer qualquer coisa. Ela, estranha, no meio sério, diz, porque não sabe a força que tem. Assim, tá. Na época do Mensalão, por exemplo, queria que o Lula fosse à televisão anunciar que abria mão da candidatura à reeleição, que o Fernando Henrique segurasse os cachorros do PSDB na coisa do Mensalão. Vocês perceberam a gravidade desse discurso do Ciro Gomes? Em resumo, né, o Ciro Gomes conta como ele atuou, como o José Dirceu atuou, como o Lula atuou, e como o Fernando Henrique atuou, como o Gabeira atuou, como o Aécio Neves atuou, como o Aleluia atuou, durante o Mensalão. Ou seja, como foi feito um acordão para manter o Lula no poder, né? Ciro estava lá se achando na entrevista. Ele disse basicamente que aquela nós vencemos, né? Naquela eles ganharam, e ganharam mesmo. O Lula ficou no poder, ficou impune o Mensalão. Na época havia uma base governista muito pequena para o PT. Seria mais fácil ter feito o impeachment do Lula em 2005 do que ter feito o impeachment que nós fizemos contra a Dilma em 2016. A base deles era menor, eles eram menos sólidos, ainda não tinha o Bolsa Família de forma sólida comprando votos da população mais pobre. Era um outro Brasil naquela época. Se nós tivéssemos evitado o Lula de chegar ao poder e permanecer ao poder por tanto tempo, nós não tínhamos o estrago que nós estamos vivendo hoje econômico, né? O estrago político, o estrago social, tudo isso é culpa do senhor Fernando Henrique e do senhor Ciro Gomes, que fizeram um acordão, que é o que mostra nesse vídeo. Ciro demonstra, por exemplo, que desde aquela época o José Dirceu queria trazer o PMDB, né, e fazer o grande bloco político que ele conseguiu fazer nos anos vindouros. Tornar o PMDB e o PT sócios nesse consórcio, que depois redundou no Petrolão e redundou posteriormente também na queda da Dilma e no
Michel Temer assumindo o poder agora. Outra coisa que ele demonstra, né, é que rolavam negociações com o Aécio Neves, ou seja, desde aquela época, o Aécio Neves, que foi absolutamente inútil no impeachment, mas o Aécio Neves atrapalhou o impeachment a maior parte do tempo. Ele, naquela época, utilizava jatinho, aliás, né, provavelmente usava jatinho do governo de Minas Gerais, avião ou fretado com dinheiro público, de propriedade do poder público em Minas Gerais, para trazer o Ciro Gomes, o Eduardo Paes e outras figuras que estavam negociando à época toda a descoberta de informações e o que poderia acontecer com ela durante a famosa CPI dos Correios. Qual seria o destino do Brasil? E ali ficou muito claro, né, que foi uma arregada clássica do PSDB, né, porque o PSDB tinha ido com tudo pra cima deles, eles estavam no colo e não tinham tanta força. Fernando Henrique, à época, foi um dos que segurou o PSDB e falou: opa, para aí, estão exagerando muito, né? Isso pode dar um grande conflito. E a história provou, não existe a massa, o exército do PT nas ruas. Naquela época eles blefaram. Falaram, nossos pelegos vão sair às ruas. O Ciro cita que ele foi nos sindicatos metalúrgicos lá no ABC, né, fazer um discurso, falar que eles iam à luta. Igual eles fizeram agora e nunca aconteceu nada, porque eles são os bostas. Eles não têm nada, os pelegos deles não iam fazer merda nenhuma, como não fazem nada hoje. Mas naquela época, né, dependendo do PSDB, nós nos demos mal, nós nos ferramos. Ciro Gomes mostrou toda essa promiscuidade. A outra coisa que ele mostrou é que havia nuances. Por exemplo, ele fala lá que o Fernando Henrique tentou segurar a cachorrada do PSDB. E de fato haviam parlamentares na oposição naquela época que realmente queriam ferrar o petismo, ferrar o Lula na época, né? O Carlos Sampaio queria, o Fruet que eles citaram foi um que estava atuando muito firmemente ali na oposição ao petismo, no DEM, que na época era o PFL, nós tínhamos o Onyx Lorenzoni, que estava atacando demais. Havia muitas forças que naquela época já queriam o impeachment deles. Essas forças foram sufocadas por uma pressão que veio de cima da liderança do PSDB, que é o grande traidor da nação. Naquela época não tinha como fazer manifestações, porque não haviam redes sociais. O Orkut chegou ao Brasil em 2004, mas não havia smartphone, você não conseguia se comunicar rápido por celular, não havia WhatsApp, você não conseguia montar uma lista de transmissão, grupos de WhatsApp, as pessoas não se encontravam. Você era contra o petismo, mas você ficava sozinho, você não tinha pra onde ir. Não havia como criar um movimento como o MBL, não havia como criar um Vem Pra Rua, não havia como pessoas criarem páginas, perfis, nada. Nós estávamos sozinhos, dependendo da liderança dessas pessoas do PSDB. E aí essas pessoas, como o Ciro Gomes demonstrou aqui, essas pessoas nos traíram. Essas pessoas enfiaram uma faca nas nossas costas e deixaram que o Brasil ficasse na mão deles por tanto tempo. De 2005 até 2015 foram cerca de 10 anos aguentando todas as mentiras, aguentando a corrupção, aguentando a arrogância do PT e do Lula. Naquela época também permitiu-se que o Lula fosse comprar os votos do Nordeste. E aí eles se tornaram donos dessas regiões Norte e Nordeste e também das periferias dos grandes centros na região Sul-Sudeste até hoje, né? Eles são donos de um eleitorado, não à toa o Haddad agora está crescendo nesse eleitorado e vai para o segundo turno nesse eleitorado. Tudo poderia ter sido evitado se esse conluio sujo, corrupto, vagabundo, bandido, que o Ciro Gomes mostrou a mão dele cheia de lama como participante desse conluio, não tivesse acontecido. E esse conluio aconteceu. Ciro Gomes prova nesse vídeo como é um homem autoritário, como é um homem sujo e como o PSDB participou de tudo isso. É muito triste saber que durante tanto tempo nós somos vítimas dessas pessoas. A grande alegria que nós temos hoje de poder atuar nas redes sociais, de termos o nosso grupo como MBL, é falar pra você que está nos assistindo. Isso nunca mais vai acontecer. Nós nunca mais permitiremos que gente como essa, como Fernando Henrique, como José Serra, nos lidere e faça esse tipo de acordo, permitindo que Lulas, Dilmas, Ciros e toda essa corja continuem mandando em nós. Nós somos livres, tanto do PT quanto de vocês do Tucanato. Muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.